Começando mais um Potter Entrevista. Você já sabe, né? Foi ali no seu tocador de podcast, viu que é o Potter Entrevista, viu qual é o episódio, viu quem é a pessoa que eu vou falar, então não tem nenhum segredo em cima disso. Agora a gente tá muito feliz porque a gente tem um anunciante por aqui. A Warren está com a gente. Muito obrigado, rapaziada da Warren. Tô tendo essa experiência. A Warren é uma corretora digital, né? Onde você tem agilidade e essa agilidade que é que você precisa para investir melhor. Por exemplo, que nos bancos, a Warren, ela cobra uma taxa anual e não tem mais nada. Trabalha com essa taxa anual. O mais legal de tudo é que tu pode sair investindo com R$100. 100 reaisinhos, tu vai ali, pá, já consegue investir, cria um objetivo, tudo absolutamente transparente no aplicativo. Eu danço só pelo aplicativo, certo? Tenho lá algumas plantações, como eu chamo, né? De longo prazo, tipo assim, eu quero chegar em 1 milhão em 2030. Um pouquinho mais, né, tranquilo. Não sei se eu vou chegar, obviamente. E eu também quero que meu filho tenha uma faculdade interessante. Então eu botei esses dois objetivos por ali e a Warren tá comigo. Pode entrar no site Warren Brasil, WARREN Brasil.com, ou pode ir na tua lojinha de Android ou iOS para baixar o aplicativo. Por ali é muito mais legal, tá? Uma coisa muito importante, tá? Ela é fiscalizada pela CVM, pela Ambima e pelo Banco Central. Ou seja, a tua experiência tá absolutamente resolvida. Certo? Potter, se a Warren quebrar, a tua grana tá em investimentos, não tá na Warren. A Warren só vai lá e usa a expertise que eles têm como investidores para colocar nos melhores investimentos possíveis para você, certo? Pode ir lá pode ir lá aplicar em médio, longo prazo, em curtíssimo prazo também. A Warren vai te ajudar e ela tá com a gente. Bom, a gente foi no Twitter, perguntou quem que vocês queriam ouvir por aqui. E aí, um monte de gente falou assim, cara, conversa com o Francisco Raso. Conversa com ele. Ele é escritor, ele é professor de filosofia, ele escreve pra Gazeta do Povo, que é um jornal que eu gosto muito. Então, agora, a gente vai ligar para o Francisco Raso. Eu tenho certeza, por tudo que eu leio dele, pelo Twitter dele, que o papo vai ser espetacular. Ligando. Alô? Francisco. Oi, Potter. Tudo bom, cara? Bem, maravilha. Já estamos gravando. Opa. Para não perder tempo. Obrigado pela paciência, obrigado pela espera. Finalmente conseguimos nos encontrar e eu fico feliz quando a gente consegue se encontrar por aqui neste podcast querido, certo? Certo, eu que agradeço. Valeu. O convite e as intenções aí das pessoas que eu vi que marcaram ali no seu Twitter. Eu agradeço. Cheguei então, a ti com isso, assim, né? E é legal, eu tô buscando pessoas que as pessoas querem mesmo ouvir, assim, então acho legal tu tá aqui com a gente. Bom, vamos lá. A questão é ampla, eu sei que não se responde ela em 2 ou 3 minutos, Francisco, mas a pergunta é bem grande, né? A pergunta é, Deus existe? Como é que tu começa a responder essa questão? Muito bom. Para começar a responder essa questão, a gente tem que entender que essa questão, num primeiro momento, numa conversa como a nossa, como a conversa que você está colocando, formulando, essa pergunta não tem muito sentido. Não é culpa sua, obviamente, né? Formular uma pergunta sem sentido, mas a pergunta em geral, como ela é feita na nossa cultura atualmente, é uma pergunta que carece de alguns significados e que a gente precisa explorar com bastante cuidado. Porque quando se fala Deus, a gente tem que lembrar, primeiro, eu estou presumindo aqui, que nós estamos falando de um nome, então a gente está falando de uma, vou colocar entre aspas aqui, de alguém que se manifesta, e, por outro lado, a gente está discutindo um tópico que diz respeito à filosofia, que é o tema da existência. Sim. Então, presumindo assim, a fórmula para mim que seria mais precisa para uma pergunta como essa, para a gente começar a conversar, é a seguinte. Eu creio que há alguém, né, um tu, que eu me relaciono e esse alguém é Deus. Ou seja, por outro lado, a pergunta é quem é Deus? Essa, para mim, é a grande formulação. E aí, discutir. Então, nesse primeiro âmbito do sujeito que declara eu creio, como que esse sujeito se estrutura no âmbito da fé, portanto, é um creio que a gente deve enxergar na interpretação que esse sujeito faz dentro de uma história
de uma religião específica, e aqui de uma tradição religiosa muito peculiar, que tem uma história viva, tem uma história milenar, tem uma história ampla, e que esta história, ou seja, a história deste povo que também pronuncia eu creio, é uma história de um povo que se autocompreende como povo de Deus. Este é o primeiro tronco da pergunta. Eu acho que é fundamental a discussão, que aí nos remeteria, por exemplo, a pensar na teologia, na ciência da religião, na sociologia da religião, enfim. E por outro lado, né, no meu outro pilar aqui, a questão de Deus, se Deus existe, quer dizer, se esse alguém não é só um amigo imaginário, não é só uma projeção, mas é alguma coisa aí que a gente consiga refletir teoricamente sobre ele, filosoficamente sobre ele, e dar sustentação racional, e aqui a questão da sustentação racional ela é bastante importante, para alimentar aquilo que o declarante, né, aquele que adere à crença diz, eu creio, mas eu sou capaz, ao crer, de dar razões do que eu creio. Ou seja, então eu tenho uma crença que é uma decisão existencial bastante profunda para quem decide, e eu também tenho a honestidade intelectual de dar razões para alguém que faz essa pergunta para mim, como é o seu caso, por exemplo, ou para qualquer comunidade que eu converso a respeito disso. A parte mais legal de tudo isso que é o seguinte, se essa questão é perguntada para qualquer ser humano, o ser humano vai dizer para mim que confia, que acredita ou não, e tá resolvida a questão, na verdade, né? O que a gente está buscando nesse podcast aqui é tentar ir um pouquinho além, né? E aí o caminho, Francisco, que tu queira percorrer com a gente aqui, se ele é filosófico, se ele é absolutamente religioso, se ele é judaico-cristão, que, por exemplo, na conversa com o Peninha começa a ir lá bem, muito mais atrás, diz que tudo foi copiado do Egito, ou uma boa parte do Egito, e aí ele começou a ir lá mais para trás. Então, ou seja, depende de geografia e de, vamos lá, tempo e espaço para resolver essa questão? Ótima pergunta. Primeiro, ela depende, num primeiro momento, nesse primeiro pilar, por isso que eu distingui a questão, né, entre aquele que experimenta subjetivamente, aqui eu deixar bem claro isso, toma uma decisão existencial de acreditar. E essa decisão muito séria, ela é muito consequente, ela é espaço-temporal, porque é alguém que está decidindo, inserido numa história, inserido numa comunidade que se autocompreende como o povo de Deus. Então isso é fundamental, porque quando você demarca a experiência religiosa por este aspecto, a gente tem que lembrar que esta experiência religiosa, ela se manifesta numa comunidade e num declarante, num sujeito que se autocompreende como alguém religioso. Então ela tem um caráter de experiência religiosa, vamos definir dessa forma. E essa experiência religiosa, ela tem uma história, ela tem uma longa história. Uma história que, no caso da experiência de Israel, né, na experiência, como você chamou, judaico-cristã, na verdade é o povo de Israel, depois a experiência cristã do surgimento do Cristo, esta experiência, ela é uma experiência, eu vou bater em 3 pontos aqui, ela é uma experiência de uma adesão a um Deus que é único. Então é fundamental que este que se manifesta, isso é fundamental também, que Deus, a iniciativa de se manifestar de Deus como um Deus único, então ela faz uma exigência de aceitação, de adesão, ela faz uma exigência de recusa, então o declarante da fé, a comunidade que declara a fé, está ouvindo a fé, você crê? Creio. Então há uma recusa também, e essa recusa a gente tem que lembrar que é uma renúncia a alguns aspectos do mundo circundante. Por exemplo, no caso do mundo hebreu, especificamente do mundo hebreu, é uma recusa daquele império egípcio que o escravizava. No caso do cativeiro da Babilônia, é uma recusa àquele império também que os escravizavam como cativeiro. No caso do Império Romano, né, na presença desse povo, na época do Império Romano, é uma recusa também a não aceitar a estrutura imperial, que é uma estrutura teológico-política, como uma estrutura que
que eu também recuso, quer dizer, há nesse ato de fé também uma recusa dessa natureza política, e há recusas também, assim, em termos de não aceitação de uma manifestação, de uma proliferação de vários deuses, né, que são os conhecidos deuses do politeísmo. Então essa comunidade que declara-se que Deus existe, ela tem um duplo movimento, o movimento de uma adesão e o movimento de uma recusa. E o terceiro aspecto que eu manifestaria aqui, que para mim é fundamental, a experiência de uma nova vida, uma experiência de transformação fundamental na vida do sujeito, daquela comunidade que adere a esse Deus que é único, que se manifesta, no caso de Israel, como aquele que verdadeiramente como aquele que é absoluto, como aquele que é altíssimo, como aquele que é Senhor. Percebe? Eu discordo um pouco dessa leitura do Peninha, por exemplo, que você menciona de ter... Não ouvi o programa dele, tá? Estou pegando o que você comentou aí. Então, estou falando a partir dessa declaração de que foi uma cópia do mundo hebreu, foi uma cópia do mundo egípcio. Eu discordo disso porque a própria história do mundo hebreu, quando a gente se aprofunda na história do mundo hebreu e dos hebreus, percebe que há muito mais tensão, inclusive de aceitação daquele povo pelos egípcios. Quer dizer, o povo hebreu, quando declarava a sua vocação espiritual e religiosa para um Deus único, tinha consequências bastante pesadas na vida desse povo. Inclusive, eles foram escravizados, eles foram subordinados ao cativeiro, enfim. Então, assim, não acho que seria uma mera cópia. Acho que existe uma tensão religiosa bastante forte ali, que é muito explorada na história das religiões. Eu fui mais ralo, digamos assim, né? Ele cita algumas coisas, algumas coisas foram pinceladas naquele exagero habitual do Peninha, né? Só para fechar esse capítulo, Peninha, e por favor, seguindo com a complexidade da tua resposta, desculpa. Não, imagina, só assim, então eu considero, né? Quer dizer, eu entendo que há no povo hebreu e posteriormente no povo cristão, então essa trajetória que depois se divide entre judeus e cristãos, há algo realmente novo do ponto de vista teológico. O que eu estou dizendo do ponto de vista teológico? Que há uma compreensão de que esse Deus soberano, esse Deus absoluto, esse Deus que é Senhor, se manifesta. Veja que é importante a iniciativa dele de se manifestar e ter um povo que é eleito, né, que estabelece com ele uma aliança. Isso, para mim, marca uma novidade com outras religiões. Embora a gente pode fazer uma religião comparada aqui, né? E aí fazer religião comparada é outra coisa, é outra metodologia. Né? A gente tem que pensar que a religião comparada faz outra metodologia. E olhando a religião comparada, eu também acredito que existem aspectos fundamentais da experiência religiosa judaica e depois cristã, e que são bastante diferentes das experiências religiosas politeístas, das experiências religiosas mais, eu não gosto muito desse termo, eu vou usar, mas com bastante cautela, mais arcaicas, né, pré-cristã, pré-judaica, você percebe? Eu acho que existem elementos primitivos, vamos chamar assim, de povos mais primitivos, povos selvagens, tudo isso arcaico, primitivo, selvagem, eu estou colocando muitas aspas aqui. Claro. Uma mera facilitação da linguagem. Sim. Agora, tem uma coisa que é importante, Potter, que eu gostaria de destacar aqui, já emendando, a gente pode discutir depois com relação a isso, que a tradição judaica e depois a tradição cristã foram as primeiras, porque depois o islamismo também, né? Mas foram as primeiras, em ordem cronológica, a assumirem uma envergadura filosófica sobre a questão. Não só num debate que seria religioso, de uma experiência religiosa, respondendo a uma vocação da experiência religiosa, ou chamado de Deus, mas também fazendo um exercício que é filosófico. E aqui, atenção, a gente tem que destacar que a filosofia antecede a religião, né, a religião judaico-cristã,
a filosofia grega, e o primeiro embate do surgimento da filosofia na Grécia, o primeiro grande conflito, é dos filósofos com a mitologia. Então, a forma de pensamento filosófico que posteriormente, né, no século I, com um filósofo chamado Filão de Alexandria, e depois com os primeiros filósofos cristãos. Então você tem lá Clemente de Alexandria, o mesmo Orígenes, e aí um cara mais importante para mim de todos, que é o Santo Agostinho. A tomada de consciência filosófica do cristianismo foi muito forte. E esta relação com a filosofia, eu acho que deu uma boa turbinada na experiência religiosa judaica e cristã. Assim, porque as exigências que a reflexão filosófica faz são exigências bastante divergentes, e não no conflito, mas bastante diferentes das exigências que a adesão religiosa faz. Eu não sei se está muito claro, se eu estou sendo muito prolixo, mas o que eu quero, resumindo, a religião cristã e a religião judaica, depois a religião cristã, encontraram com a filosofia e aderiram à filosofia, aderiram à forma de pensamento filosófico. E a história é outra, porque quando nós perguntamos se Deus existe, e aqui, voltando para o tema exatamente do seu programa, nós nos movimentamos, acima de tudo, no interior da filosofia. O pano de fundo da discussão é um pano de fundo, acima de tudo, para mim, filosófico. Ainda que eu, Francisco, pudesse dizer que eu sou crente e creio em Deus. Porque a exigência que você está me fazendo é: Deus existe? Tem razões suficientes filosóficas para dizer que Deus existe? Essa, para mim, é um tema que a gente deve se movimentar ao longo da história da filosofia e da própria estrutura da disciplina chamada de filosofia. Preciso te provocar um pouquinho, Francisco. Manda. Quando vem um ateu conversar contigo, tu respeita ele? Muito, muito. Eu, na verdade, primeiro porque, por dois motivos. Uma relação pessoal com o problema, depois uma relação, vamos chamar assim, filosófica, teológica sobre o assunto. Eu fui ateu, então, primeiro pessoal, né? Eu fui ateu por pelo menos 25 anos. Né? Eu sou de uma família cristã católica, fui batizado porque a minha mãe obrigou, e quando eu era garotinho, eu saí da religião, né? Tomei a consciência de que eu era um garoto acima da média e do rebanho, então me libertei das amarras da religiosidade. E fui viver minha vida como adolescente, fui estudar, fui fazer filosofia, fui fazer arte, né? Sou formado em arte também e tal. E, enfim, não estava nem aí para essa coisa de Foi para as humanas, né? A época do Che Guevara, a época por incrível que pareça, eu não peguei a fase do Che Guevara, porque assim, eu nunca fui ligado a esses movimentos políticos. Eu era muito mais ligado ao movimento artístico. Está muito mais ligado à arte, né? Então, Rouanet. Então, aquela coisa meio Rouanet, então. Pois é, né? Tô brincando com algumas situações brasileiras, né? Exato. Mas assim, imagina, eu era um moleque da década de 90, curti minha adolescência no final da década de 90, tava ali mais ouvindo Nirvana e curtindo mesmo o niilismo desse período. Né? Sim. O desespero, a falta de crença, enfim. Então, assim, eu tenho uma experiência pessoal com isso que eu sempre guardei com muito respeito, porque eu sei dos dramas e da dificuldade que é tomar uma decisão religiosa. Eu respeito muito isso, porque eu vivi isso nos dramas da minha existência. E sei o quanto da postura de um ateu sincero, né? Estou pensando aqui num ateu obviamente honesto, claro, que não está fazendo chacota só, mas está vivendo ali sua experiência existencial de um ateísmo. Então eu respeito ele por isso. E depois eu acho que é um critério pessoal meu também ser cuidadoso com questões de natureza filosófica. E quando eu pergunto alguém, assim, se a pessoa está afim de realmente de bater um papo, declarar que Deus não existe e oferecer razões boas para isso, eu não vou perder essa conversa por nada, sabe? Eu gosto muito desse assunto e acho que vale a pena conversar por isso. Qual é o argumento que mais te sacode, Francisco, quando essas possibilidades apareceram na tua frente? O argumento principal para mim, que coloca em xeque, e é mais difícil a respeito da presença de Deus no mundo, é o problema do mal.
Assim, eu acho que o fato de existir... o fato de existir sofrimento, o fato de existir mal no mundo, né, aquilo que a gente chama tanto o mal natural, a presença de uma catástrofe, enfim, né, de mal que a gente chama de natural, de tsunamis, tempestades, etc., que devasta com facilidade a experiência humana, e também o mal humano, né? Quer dizer, o mal das decisões malignas, né? Da decisão pervertida, o fato de existir pessoas perversas, assim, e saber que eu posso também ser perverso em certas situações, isso para mim é uma experiência muito difícil com relação a Deus, né? Assim, sempre me coloco num desafio, e não é invenção minha, né? Quer dizer, se você pega grandes autores da história da filosofia, e aqui eu lembro de um que é o Albert Camus, por exemplo, que escreveu o Mito de Sísifo, o Homem Revoltado. Eu acho que ele é o melhor, na minha opinião, a melhor manifestação de um ateísmo realmente consequente, sério, e que questiona Deus de um modo filosófico muito cuidadoso, genuíno, considerando justamente o fato desta possibilidade do mal no mundo. Aí, para mim, esse é o drama, assim, né? O resto, sim, né? Assim, sei lá, eu não vejo outra... não vejo questões filosóficas que melhor exigem da cabeça de um religioso do que a questão do mal. Porque a questão do mal, a gente tem que lembrar que a questão da liberdade está envolvida, a questão da ordem do mundo, quer dizer, Deus não criou um mundo perfeito, então porque existem desordem, por aí. Francisco, tu teve alguma... geralmente isso se tem, né? Como é que eu posso falar? Se tu teve uma explosão, assim, tu teve tu teve o teu Big Bang, quando Deus volta-se a ti, ou quando tu descobre que ele é algo, né? Tu começa o nosso papo, tu falou que a pergunta mais legal seria quem é Deus, né? Tu teve algum momento, aquele segundo da tua vida que tu, depois da faculdade ali, ou durante ela, não sei que o meu Deus, olha a minha frase, meu Deus, tá aqui ele. Tá ótima pergunta. Assim, não foi um momento mágico, né, assim, no sentido... uma luz, não foi cinematográfico. Isso, não foi cinematográfico, mas fez parte de toda uma construção pessoal que para mim sempre foi muito conflituosa. Eu sempre tive muito conflito com essa questão religiosa. Minha mãe sempre foi muito religiosa e sempre me obrigou muito, quando eu era garoto, aquele rigor da fé, né? Aquele rigor sem muito cuidado, né? Sem muito cuidado e de solucionar a cabeça de um moleque que fazia perguntas e não estava afim. Então, para entender, eu me afastei muito disso e me declarei ateu lendo filósofos ateus, né? Nietzsche, Sartre, Heidegger, enfim, né? Lendo filósofos que são considerados Freud, ateu. Literatura também. Porque eu sempre gostei muito disso, né? Só para também, assim, eu pessoalmente gosto muito de literatura, arte, essas coisas. Aí, quando eu entrei na faculdade de arte, comecei a estudar história da arte, eu comecei a me movimentar intelectualmente e isso começou a me colocar muita provocação interessante, assim, né? Eu comecei a me movimentar interiormente, né? Como intelectual que estuda, enfim, um moleque que está estudando história da arte gosta disso. Com temas que são da religião, com temas que são... A história da arte é uma história, pelo menos da arte ocidental, né? Vamos localizar também aqui, é uma história muitíssimo envolvida com questões religiosas. A história da música, a história da literatura. Cara, é assim, você transpira Shakespeare, né? Você transpira Deus, conflitos humanos, enfim. A pintura, você transpira a manifestação religiosa. Eu comecei a estudar isso de forma muito cuidadosa, bastante interesse de entender o que é a beleza, o que é a estética, o que é a experiência artística. E sem dúvida nenhuma, isso, né, esse interesse pela beleza, pela arte, me fez eu entrar para um caminho da filosofia.
eu fui para filosofia por causa da estética, né? Eu fui para filosofia por causa da beleza, por causa do tema da arte e tal. Então fui ler Platão, fui ler Burke, fui ler Kant, porque eu estava Nietzsche, Schelling, porque eu estava entusiasmado em responder, caramba, porque existe beleza também, né? A experiência da beleza não é só uma experiência, no meu entendimento, psicológica. Acho que a experiência da beleza, ela dá para nós, fornece para nós a consciência de alguma coisa para além do efêmero, alguma coisa para além do nosso tempo cotidiano físico. Como a arte ela é muito simbólica, ela é recheada desse tempero, dessa questão do perene, da eternidade, então a sua consciência se abre para isso de uma forma muito interessante. E eu comecei a tomar consciência de que eu era um sujeito que tinha um tema ali para resolver, que é o tema da beleza. Fui estudar Platão, então fui para a filosofia. E dentro da filosofia, comecei a me movimentar realmente ali dentro, né, como dos meus interesses filosóficos. Comecei a ter aulas e estudar Santo Agostinho. Ainda não era cristão, né? Então estava estudando Santo Agostinho como intelectual que estuda, né? Vamos entender esse cara aqui. Fui estudar outros autores também aí, Leibniz, enfim, Schelling. Cara, minha cabeça literalmente explodiu, assim. Sabe, tomei consciência de que eu estava completamente errado sobre o meu ateísmo. E aí me dediquei a um filósofo neoplatônico, um filósofo do período do século IV, né, terceiro, quarto, ali de Roma, chamado Plotino. Esse filósofo foi muito importante para o Renascimento, foi muito importante para o romantismo alemão, ali no final do século XIX e tal, no final do século XIX. E esse filósofo me deu um despertar, assim, de que o materialismo ateu está por fora, assim, né, questão materialista e tal. E aí, por fim, né, então, terminando esse meu percurso, eu tive um contato muito grande, aqui eu sou com um amigão meu chamado Gabriel Ferreira, que é meu padrinho, inclusive, que nós conversávamos muito e tal, que foi me orientando para trilhar esses caminhos da religião. E aqui eu gostaria de deixar claro, né, uma coisa que é importante para mim, que a experiência religiosa é uma experiência auditiva, ela é uma experiência de visão, né? Você ouve, você conversa, você debate, você entra numa comunidade de gente que está te pressionando. E esta vocação de audição, né, com a música e tal, foi para mim, claro, depois aconteceram questões pessoais mais íntimas da minha vida que me conduziram para fazer com que eu tomasse consciência, para fechar essa resposta, tomasse consciência de uma das coisas mais importantes para mim com relação à insuficiência da resposta ateia, né, da resposta materialista, de que eu, sujeito, e o mundo somos, né, a sociedade, o mundo, a natureza, somos seres insuficientes, seres contingentes, seres que a resposta do que eu sou, a resposta do que o mundo é, a resposta do que a natureza é, não está em mim, não está no mundo e não está na natureza, não está no cosmos, né? E a ciência, que estuda a física, que estuda a astrofísica, essas coisas todas, ela não é capaz de dar essa resposta, porque não faz parte da sua metodologia. Então, o mundo, para usar uma expressão do Wittgenstein, o mundo não é tudo. O mundo não se contém, assim, o mundo, você não encontra no mundo o que o mundo é, o que o mundo efetivamente seria em termos de seu acabamento. Cara, para mim isso é uma porrada, assim, sabe? Você descobrir que você é insuficiente, contingente, e o mundo também é assim, de que a resposta não está em nós, e não tem assim, não é porque a resposta não está em nós porque a ciência não descobriu ainda, é porque não está mesmo. Nós não temos condições de dar razões do que nós somos. Essa complexidade da tua resposta me leva numa coisa interessante, que é o seguinte. Em tese, quando você é jovem, que eu agradeço, eu tô com 40 anos, eu agradeço a Deus, ou se alguém não acredita em Deus, ao que você acha que é a maior coisa que existe, que eu não tive Twitter e Instagram quando eu tinha 15 anos de idade. Agradeço muito, obrigado. Eu também, viu? Muito obrigado mesmo por isso. Foi no time certo. Eu faço um monte de cagada ali hoje, imagina só quando eu tinha 15 anos.
E aí, Francisco, é uma coisa engraçada, porque entre aspas, eu vou colocar entre aspas, como tu colocou um momento atrás lá, entre aspas, a leitura, eu não tô falando de livros sagrados, acho essencial isso, mas beleza, cortei aqui. A leitura transforma as pessoas em ateus. A leitura de ciência, a leitura de coisas... a leitura pode ser de física, de química, sei lá. O Leandro Carnal, quando eu entrevistei ele aqui sobre essa questão, no final eu falei, fica com Deus, Carnal. E ele assim, fica com carbono. E aí demos risada. Tipo assim, uma brincadeira em cima disso aí. A leitura leva as pessoas a um ateísmo. Eu tô sendo raso nisso, tá? O teu percurso foi ao contrário. Quanto mais tu adentrou em filosofia, quanto mais tu adentrou, né, e quanto mais foi lá longe que eu digo em anos, buscar respostas, apareceu pra ti isso. Apareceu. E aí eu te pergunto o seguinte, aonde que entra o livro sagrado pra ti? Qual é a importância dele? Porque não foi com ele que tu descobriu. E grandes pessoas se descobrem com ele, né? Lendo a Bíblia. Tô falando o mais importante, se for o islâmico. É que o islamismo, a América é o único lugar, a América do Sul é o único lugar que não cresce o islamismo aqui, por diversas razões socioeconômicas, né? Beleza. Mas assim, não é a Bíblia que faz isso contigo? Muito boa pergunta. Eu queria só deixar bem registrado aqui que eu sou da mesma geração que você e agradeço também a Deus por não ter, na minha adolescência, tido internet. Né? Amém. A gente Amém. É privilegiado, cara. Sim, primeiro, é verdade. Eu tenho esse movimento meu pessoal, né, de leitura, de estudo. Você quer ver o autor que mais me chocou em termos de leitura para buscar Deus? Foi Dostoiévski, por exemplo. Sim, eu ia citar aquela hora. Foi uma pancada, assim, cara. Mas, assim, a Bíblia, ela aparece, as Escrituras aparecem para mim no momento posterior, né? Como é um livro muito presente na nossa cultura, na nossa história, né? Eu tô pensando aqui em civilização, a gente, às vezes, tem uma relação de distrato, né? Um pouco assim, familiar, né? Aquele livro que está ali na mesa da tua sala e ninguém lê, né? Então, às vezes a gente precisa descobrir, tirar um pouco desse véu da familiaridade, né, de como se fosse só um objeto em cima da mesa, e lembrar que ele é um objeto também... eu não vou usar aqui ainda dizer sagrado, tá? Mas eu vou dizer que precisa ser estudado e lido, né? Ouvido também, escutado, né? Eu fui... Primeiro, o meu contato com a experiência religiosa se dá, como eu disse para você, primeiro por uma experiência estética de arte, depois de literatura e depois filosófica, né, de reflexão. E aí o meu contato com uma comunidade religiosa, vamos chamar assim, né, meus amigos, aquelas pessoas que conversam com a gente sobre isso, que convidam a gente sobre essas coisas, porque é assim que acontece, né? A gente, na verdade, é inserido numa comunidade que é uma igreja, né? Que é um povo de Deus. Eu primeiro entrei nessa comunidade, você percebe? Primeiro eu fui acolhido por pessoas que eram católicas, que são religiosas, e que me fez um processo inverso, não começar lendo as escrituras, mas fazendo um processo de entender que existe um pilar chamado magistério, igreja, tradição. O meu primeiro contato, na verdade, de chamar-se muito forte essa atenção, foi com a igreja ortodoxa russa. Eu tinha um amigo ortodoxo que a gente frequentava a igreja lá em São Paulo. Os caras me chamavam muito a atenção, a liturgia daquilo, a música, né? Quer dizer, a musicalidade, os ícones, a história desse povo e tal. Mas num segundo momento eu fui para a Igreja Católica por causa de alguns amigos que me convidaram, e só um registro biográfico, que eu estudei filosofia no Mosteiro São Bento, em São Paulo, né? Então eu estava ali dentro do Mosteiro São Bento. Então você percebe, o meu movimento interior, né, existencial, ele passa pela igreja como uma experiência estética teológica, né? Uma experiência que tem esse background, tem esse pano de fundo de sacralidade em torno de um monumento, de uma arquitetura, de uma arte, de uma música, de uma literatura. Por exemplo, cara, depois que você descobre tudo isso, você vai ler Shakespeare,
né, e vai entender que Shakespeare está debatendo com o livro sagrado. Você não consegue entender nada de Shakespeare se você não lê a Bíblia. Você não consegue ler Dostoiévski se você não lê a Bíblia. Você não consegue ler grandes obras da literatura se você não tem esse repertório que é extraído desse importante livro sagrado que é a Bíblia. E o meu entendimento sobre a Bíblia a minha maturidade sobre a Bíblia começou primeiro como uma questão literária, né? Percebe? Uma questão de literatura, uma questão... Depois que eu fui entender o que era, né? Afinal de contas, né? A composição desse livro, como a história de um povo, uma história complexa e tal, né? E não um livro único, né? Que está ali, que você usa para qualquer coisa, né? Tipo, usa para declarar ódio, usa para declarar fé, enfim. Mas o conjunto de uma obra que é uma biblioteca de um povo vivo, né? Isso que me interessa. Francisco, quem que está mais correto, então, nesse assunto? Frei Beto ou Olavo de Carvalho? É falso dilema, viu? Um falso dilema esse. Não cai em falso dilemas assim. Nenhum, nem outro. A esquerda ou a direita lidam melhor com a religiosidade? Estou falando de religiosidade agora. Muito boa, olha, essa pergunta é difícil. Eu acho que essa pergunta é bem no primeiro momento ela é meio boba, assim, né? Eu sei que você não está sendo leviano, tá? Tô sim, claro. O saco, né? Obrigado. Porque a gente... Eu digo bobo, assim, porque no primeiro momento de superfície dessa discussão esquerda-direita, eu daria uma resposta. Fiz um podcast inteiro com 14 ou 15 episódios, Francisco, que é a temporada passada. Que diabos, afinal, são esquerda-direita? E fiquei mais confuso ainda. Pois é, eu jamais chegaria aqui e falaria isso ou aquilo, né? Dando uma resposta pronta. Então, assim, considerando todos os episódios do seu podcast e a dificuldade que é dizer direita e esquerda, eu diria que essa é uma pergunta que a gente tem que tomar um cuidado. Por quê? A direita e a esquerda não são suficientemente bons termos, boas ideologias para falar da experiência religiosa. O posicionamento de esquerda, o posicionamento de direita, eles são tangentes, embora tangenciam questões de ordem religiosa. A esquerda faz isso quando olha e tem um olhar, uma vocação para olhar o pobre, a questão, né, do social, a questão... Eu gosto muito dessa experiência da esquerda com relação àqueles que mais sofrem. Cara, não dá para negligenciar esse cuidado que a esquerda, esse chamado da esquerda, mas por outro lado a esquerda às vezes vai para uma linha mais materialista da questão, economicista, reduzindo a questão matéria, né, da materialidade, como se o homem se resolvesse, ser humano aqui, né, como se o ser humano fosse ser resolvido com pão e ordem, né, sei lá, um tipo de ordem, igualdade e tal. Por outro lado, a direita tem esse problema quase bizarro, estou falando uma direita mais grosseira aqui, de falar em nome de uma realidade, de uma ordem transcendente, de defender valores de uma civilização, mas encarna isso, no meu entendimento, numa postura política muito, muito perigosa, muito ruim. Eu até escrevi um livro sobre isso, fazendo um jabá aqui, chamado A Imaginação Totalitária, questionando justamente a redução ideológica da política nesses termos e como que a gente pode cair em armadilhas transformando a experiência política numa experiência religiosa. Então, assim, eu evitaria associar quem tem a melhor resposta. Sinceramente, nenhuma dessas ideologias. A resposta, para mim, fundamental sobre problema humano, aqui pensando no sentido mais dramático da questão antropológica mesmo, que é ser homem, que é ser humano, não é uma resposta que ideologias políticas podem fornecer para a gente. Essa é uma resposta que só a nossa vida interior e uma decisão existencial que se abre, que tem abertura para uma transcendência, pode... Não estou transcendência aqui dizendo necessariamente Deus, tá? Sim. Uma transcendência no sentido de que nossa consciência é capaz de formular a imagem do todo, né? Nossa consciência, nós somos seres que a consciência
é capaz de formar a imagem da totalidade, fazer essa pergunta pela totalidade. Nós não somos só seres particulares, né, uma entidade atômica, não, nós somos seres que conseguem pensar o todo. Isso para mim é transcendência, tá? Isso que eu estou pensando é transcendência. Eu penso que esses problemas são mais importantes do que os problemas de esquerda e direita. Que eu quero dizer, do que problemas políticos, econômicos. Porque quando você anda, né, circula, transita dentro desses problemas, a questão da liberdade interna, a questão da liberdade do que você é enquanto desse ser minúsculo diante da totalidade, são muito mais instigantes, são muito mais dramáticas, são muito mais ricas, são muito mais estimulantes. Obrigado pela complexidade da pergunta, era isso que eu esperava de ti. Eu já sabia que seria um episódio de alto nível e Francisco te ouvindo, né? A gente teve certeza absoluta disso. Obrigado pelo carinho, por nos atender. E eu quero que tu deixe agora um livro para ser lido por um ateu e um livro para ser lido para quem acredita que Deus exista. Um livro só, e não vale escrituras. Um livro para ser lido por um ateu. Um ateu deveria ler sempre. Ele deveria ler um livro de um judeu, na verdade, chamado Primo Levi, O que é isto, homem? Um sobrevivente do campo de concentração, que escreveu uma espécie de memórias do campo de concentração. Eu acho que esse é um livro, para mim, de cabeceira, dependente da nossa religiosidade, né? Mas da nossa questão humana despida de forma brutal ali. E um livro, aliás, que dica maravilhosa, e um livro para ser lido por alguém que acredita que Deus exista. Boa, um livro para ser lido por alguém. Eu acho que o melhor livro para um ateu, não, para um crente, né? Isso. Um crente. Um só, caramba. Um só. Sacana, hein? Um só. Tá bom. Pegar o Albert Camus, O Homem Revoltado. Por quê? Pronto. Porque O Homem Revoltado vai mostrar um ateu seríssimo. Na minha opinião, o Albert Camus é um dos ateus mais sérios que eu já li. O drama da existência humana, sem cair nos clichês bobos de ateu, desse debate sobre ateísmo, né? Tipo, a ciência, a resposta, a filosofia é bobagem, não. Desculpa, a religião é bobagem, não. O Camus, ele leva a sério o problema filosófico que é viver a existência humana. E uma existência sem Deus. Como resolvê-la? E um crente, às vezes ele pode ser um crente ingênuo, um crente muito sério, ele sabe que precisa encarar ateus honestos, ateus que são sérios. E para mim o Albert Camus é um dos ateus mais sérios que tem. Assim, então recomendo O Homem Revoltado. Francisco Raso, absolutamente nada rasa a entrevista. Obrigado pelo carinho. Sei que muita gente deve ter feito essa pergunta, essa bobagem contigo. Imagina. Eu não poderia perder essa oportunidade. Obrigado, muito obrigado pelo carinho. Que isso seja eterno, que esse áudio fique eterno e para as pessoas escutarem ele daqui a um tempo e refletirem. Muito obrigado mesmo pela essa tua quase 1 hora com a gente aqui. Valeu, Potter. Valeu aos ouvintes, hein? Um abraço, até mais. Um abraço. Tchau. Este foi mais um Potter Entrevista. Ouvimos Francisco Raso. Acho que a gente ouviu de uma maneira deliciosa, né? Esse papo é legal quando as pessoas vão pra lá e vão pra cá e entram em vários assuntos. Esse é o intuito. A gente não quer saber se é verdade ou não. A gente quer que as pessoas deslizem por aqui, que ouçam e o entrevistado fale com calma e com tranquilidade. Estamos com o Warren. O Warren tá com a gente. A gente fica muito feliz quando tem uma empresa desse tamanho com a gente. Muito obrigado, Warren. A Warren é uma corretora digital, né, na qual a pessoa tem uma agilidade que precisa para investir melhor do que nos bancos, por exemplo, né? Eu tô participando da Warren, coloquei a minha grana lá e é eles que lidam com o mercado, digamos assim. Eles que vão lá, eu criei o meu objetivo, por exemplo, Federico, pro meu filho chegar lá e ter uma grana na faculdade depois quando ele chegar neste momento da vida dele. Tomara que ele não faça jornalismo, tô brincando. Não tô brincando, tô falando sério. E a Warren tá comigo
nisso. Quem quiser, entra em Warren Brasil, Warren é WARREN Brasil.com, certinho? Ou baixa o aplicativo na sua loja iOS, Google Play, é só baixar por ali. Faz o teu perfil, eles vão ver que tipo de investidor tu quer ser, aí tu entrega a grana pra eles e eles vão trabalhar essa grana pra ti, certo? Curto, médio e longo prazo. Obrigado, Warren. Este é o Pota Entrevista Gaúcha ZH e a gente volta a qualquer momento perguntando pra alguém se Deus existe.